filha, se você acha que precisa postar todos os dias para ter algum tipo de resultado, hoje eu vou te provar o contrário, tá? Nesse vídeo eu vou te ensinar como postar menos, otimizar melhor a sua rotina, porque a gente se divide entre ser psicóloga e ser criadora de conteúdo, e eu não sei vocês, mas essa cadeira eu nunca tive na faculdade de psicologia. Ai, que burro, dá zero pra ele. Então, aqui nesse vídeo eu vou te falar como postar menos, ter mais resultado, otimizar a sua rotina, postar de maneira mais estratégica e autêntica, tá? Para que você tenha os resultados que você tanto quer e colha os frutos que você quer aqui com a sua rede social. Criar conteúdo pode ser muito mais leve do que você imagina. Eu comecei criando conteúdo há 5 anos atrás e nesses 5 anos eu posto quase que diariamente para a rede social. Então, eu aprendi muito, tá? E produzindo num alto volume, eu aprendi o que funciona e o que não funciona. E quais são os conteúdos que realmente geram algum resultado, que realmente trazem algum benefício. E hoje eu defendo essa ideia, tá? Você não precisa postar todos os dias, não, mas você precisa postar certo. Então, não quer postar todos os dias, tá tudo bem. Mas quando você aparece, tem que dar um show. Brincadeira, não tem que dar um show, tá? Calma, não fica no perfeccionismo. Mas é isso, quando você aparece, você tem que aparecer de um jeito mais estratégico, mais intencional. E eu falo que a produção de conteúdo, gente, é um espaço para que a gente também se divirta. E eu sei que essa ideia pode parecer muito ilusória para algumas de vocês que se obrigam a criar conteúdo porque entenderam que a rede social é o nosso novo cartão de visitas, mas meu Deus, eu nunca vou me divertir. Eu acho um saco, eu acho horrível, eu acho isso, eu acho aquilo. Você acha horrível porque muito provavelmente você está tornando essa demanda mais pesada do que ela deveria estar sendo, tá? E aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ai, tá bom, eu sou a Bruna, então vamos lá, sou criadora do @psico fora da caixa, você me encontra em quase todas as redes sociais a partir desse arroba, e neste arroba eu vou sempre falar com psicólogas ou estudantes de psicologia que entenderam que a rede social é o nosso novo cartão de visitas, não querem mais esse cartão de visitas aqui, ó, passado, tá? A gente vai lá, se forma, faz 2.000 cópias desse cartão e agora tem muitas cópias desse cartão guardadas aqui no escritório. Entenderam que o nosso novo cartão de visitas é a rede social a partir de um posicionamento digital, ético, autêntico e, sobretudo, estratégico, que é isso que eu quero te ensinar. Sabe o que o algoritmo valoriza? Qualidade e consistência. E não só o algoritmo, tá? O algoritmo gosta disso, mas eu vou te explicar um pouquinho o que é consistência para que você entenda a partir de um ângulo que talvez você nunca tenha olhado. Consistência gera familiaridade, que gera previsibilidade, que gera confiança, tá? É aí que a gente quer chegar, na confiança. Quando a gente é consistente, a gente é previsível, isso vai trazendo familiaridade para a relação com o nosso público, porque, spoiler, né? Muitas pessoas esquecem disso. A gente não cria conteúdo no vácuo pro nada. Não. Cada vez que a gente está criando conteúdo, a gente está falando com alguém. Quando eu dou play aqui na câmera para falar com você aí desse lado, gente, eu sempre faço esse momento de reflexão, de parar e lembrar. Cara, eu não tô falando com uma câmera, eu tô falando com a pessoa que tá atrás da câmera, você aí desse lado. E isso faz diferença na maneira como a gente vai se comunicar. E faz diferença porque nos ajuda a sair um pouco da nossa cabeça. Sabe, a gente fica nessa coisa, tô falando com a câmera, tô falando, não tô falando com a câmera. É uma conversa isso daqui. Eu quero te passar meu conhecimento, eu quero trocar com você, eu quero te conhecer também desse lado, por isso que eu peço as interações que eu peço, comentem, aliás, né, comentem aí. Mas eu tô falando com alguém que tá do outro lado da câmera. A câmera não pode ser um empecilho. E por que isso, né? Por que lembrar disso? Porque sendo uma relação, essa relação virtual precisa das boas qualidades que qualquer outra relação tem. Então, o que uma relação precisa? A gente precisa confiar nas pessoas com as quais a gente se relaciona. E para confiar nas pessoas com as quais a gente se relaciona, a gente precisa saber que aquela pessoa vai estar ali. Ou vocês namoram com alguém que some e nunca mais aparece, some depois de dias como se nada tivesse acontecido. Não, a gente não namora, a gente não casa com esse tipo de pessoa, né? A gente não tem um vínculo estável, seguro com esse tipo de pessoa.
porque isso gera desconfiança na gente. A gente não pode contar com o outro. E na relação digital, a mesma coisa. Então, a consistência ela é muito importante por causa disso. Daí, os rituais que a gente repete, o que o nosso seguidor pode esperar da gente. Ó, posso esperar que a Bruna vai estar, todos os dias ela vai aparecer nos stories. E se ela não aparecer, eu sei que no outro dia ela logo volta, porque ela é bem consistente. Ou eu posso esperar que a fulana de tal aparece uma vez por semana no meu feed. Ou posso esperar que ela apareça uma vez por semana nos meus stories. Tá bem, não é sobre número em si, tá? Mas é sobre ser consistente naquilo que a gente está fazendo. E a rede social precisa disso, tá? E é por isso que o algoritmo valoriza isso, mas para além do algoritmo mesmo, tá? Um conteúdo de qualidade, claro, nítido, compreensível, mas um conteúdo consistente para que a relação com o nosso público seja uma relação de confiança, porque depois a gente vai tentar oferecer algo, nosso serviço, nosso infoproduto, ninguém compra. E daí, muito provavelmente, o muro tá aí. O público não está confiando na gente ou não está confiando que a gente é capaz de resolver o problema dele por algum motivo. Tudo gira em torno da confiança, tá? Percebam isso, percebam se vocês estão passando a confiança que o seu público precisa a partir da consistência e a partir de inúmeros outros aspectos, mas aqui a gente vai focar nessa consistência, tá? Primeira coisa, clareza de objetivo. Antes de você pensar quantas postagens você precisa fazer, quantas que é o ideal, muitas pessoas perguntam isso, né? Quantas postagens é o ideal por semana? Eu não ouso responder isso porque eu não sei da rotina de cada pessoa. Mas assim, a postagem, quando ela é feita, ela precisa ter qualidade. Para isso, a gente precisa ter clareza do porquê a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então, por que eu estou postando mesmo? Quais são os meus objetivos com a rede social? O que, que eu tenho para oferecer aqui para o outro? Muitas pessoas têm a rede social e não sabem nem o que oferecem. Quais são os teus serviços? Como tu pode ajudar as outras pessoas? Começa pensando por aí. E para quem tu oferece mesmo? Porque, gente, isso parece simples, mas é muito mais complexo, é muito mais difícil do que parece, sabe? Esse para quem? Para quem que eu tô oferecendo as coisas que eu tô oferecendo? Qual é o meu público? Com quem eu tô falando aí do outro lado? Eu sei aqui que eu tô falando aí do outro lado com psicólogas e estudantes de psicologia. Os exemplos que eu vou dar vão girar em torno disso. A linguagem que eu vou usar vai ser uma linguagem que essas pessoas vão compreender. Porque não adianta um falar inglês, outro fala português, e o que fala inglês não entende português, o que fala inglês não entende português, o que fala inglês. Vocês entenderam, tá? Ou não? Não sei. Mas é isso, tá? Não adianta falar em línguas diferentes. E para isso a gente tem que entender com quem a gente está se comunicando. E como eu disse, o que a gente tem para oferecer, como a gente pode ajudar o outro. Então, tudo começa na clareza. Porque cada objetivo que a gente tem vai pedir um tipo de conteúdo diferente. E quando você sabe o seu objetivo, você sabe o seu público, onde você quer chegar e com quem você está falando, quem você quer, né, trazer para perto de você, você vai otimizar os conteúdos que você está fazendo. Outra coisa que é importante você pensar: você não tem que pensar em 30 ideias por mês. Não. Você precisa começar a pensar em como você pode falar mais do mesmo de diferentes maneiras. Ai, Bruna, mas eu não vou ser muito repetitiva? Não, não vai ser. Ou, assim, ouso dizer, né? Por mais que você seja, isso vai ser bom, porque a repetição vai gerando essa familiaridade também. Foi uma vez que vocês leram algum livro técnico ou sobre algum assunto que vocês aprenderam? Foi em uma aula que vocês foram e que daí poxa, zeraram o jogo, aprenderam tudo sobre aquele assunto? Claro que não, gente. A gente circula em diferentes lugares para aprender com diferentes pessoas, em diferentes momentos da nossa vida sobre o mesmo assunto. E ali a gente vai adquirindo repertório sobre assunto X, assunto Y. Não é uma vez que a gente vê e pronto, acabou. Não! Depende da maneira como as pessoas estão explicando, e daí a gente aprende com diversas pessoas para adquirir diversos ângulos de ponto de vista daquele assunto, diversos conhecimentos, né, e didáticas diferentes. E a gente está diferente a cada momento que a gente vai aprender sobre aquilo. Então, é importante que a gente repita assuntos de diferentes maneiras para que o nosso público tenha a oportunidade de, primeiro, nos ver ensinando aquilo de diversos ângulos, com diferentes didáticas, de diferentes formatos. Aí eu quero que você pense, tá? Em formatos de conteúdo. E para a gente dar o público a oportunidade de aprender sobre aquilo em diversos momentos da vida dele. Então, o que eu quero que você faça de maneira mais prática? Pega um conteúdo seu e pensa, ok, esse conteúdo eu fiz aqui num carrossel. Como que eu posso utilizar esse mesmo assunto para fazer esse conteúdo, transformar ele num outro formato, num vídeo?
Ou como que eu posso levar esse assunto, mesmo assunto, mas um formato de caixinha, talvez, de pergunta, de enquete, levar lá para os stories. Ou como eu posso falar sobre esse assunto contando sobre alguma parte da minha história, usar um storytelling em cima daquele assunto. Daí vai transformando, como eu posso fazer num card, como eu posso fazer um vídeo no YouTube sobre aquele assunto. Gente, é tudo sobre a gente ampliar a maneira como a gente está vendo as coisas, tá? A gente dificulta a nossa vida quando a gente posta um assunto e acha que pronto, já postei sobre autoestima. Agora não tem mais o que falar sobre isso. Meu Deus, não, querida, não. No meu curso, Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, também só para estudantes de psicologia, eu ensino como transformar um assunto em 10 postagens, uma postagem em 10. E eu ainda lá falo, isso ainda é pouco, né? As pessoas conseguem transformar em muito mais depois de ver essas aulas, porque a gente vai ampliando a maneira como a gente vê aquele assunto, tá? E isso é muito sábio, a gente ampliar a maneira como a gente vê as coisas. E a gente, psicóloga, sabe fazer isso muito bem, porque a gente precisa trabalhar o mesmo assunto de diversas maneiras com os nossos pacientes, às vezes ali ao longo de anos. Então a gente sabe fazer isso, mas a gente não treina isso de maneira intencional na produção de conteúdo. E é isso que eu quero que você comece a fazer. Trabalhar isso de maneira mais intencional. Além de olhar para esses formatos, o que já vai te ajudar muito, já vai tornar a sua produção de conteúdo muito mais sustentável, eu quero que você pare e que você pense na sua agenda. Não adianta a gente querer produzir conteúdo e fazer isso quando dá. Eu encaro a produção de conteúdo como parte do meu trabalho. É parte do meu trabalho, tá? Então, não vai ser mágica. Se eu deixar para fazer quando der para fazer, nunca vai dar para fazer, porque a nossa prioridade sempre vai ser o quê? Os nossos pacientes, os nossos estudos técnicos. O que é, de fato, prioridade, é muito importante. Mas vai estudar para quê? Para atender quem? A gente precisa, essa é a dura verdade, a gente precisa divulgar também o nosso trabalho nesse canal de rede social. Então, para isso, a gente vai ter que abrir uma fatia ali da nossa agenda para se dedicar a essa divulgação do nosso trabalho. E é um barato, né? Quando a gente consegue ver dessa maneira flexível, assim, quando a gente estuda a produção de conteúdo, ali precisa estudar um pouco sobre posicionamento digital, a gente também está estudando sobre os conhecimentos técnicos, né? Porque a gente está estudando sobre como passar o nosso conhecimento ali para a postagem que a gente vai fazer. E isso é estar em contato com a psicologia tradicional, né? Com o conhecimento. Então, não é só sobre estudar sobre marketing, postar conteúdo. Meu, é passar conhecimento. Que coisa linda, sabe? A gente está reforçando esse conhecimento em psicologia. Então, eu quero que tu pare, que tu olhe para tua agenda e que tu pense que buraco que tu tem, que fatia que tu tem aí na tua agenda para encaixar o tempo que tu vai te dedicar para a tua produção de conteúdo. É 1 hora por semana? É meia hora por semana? É 2 horas por semana? Mas tu precisa ter um tempo em que tu vai te comprometer com isso, tá? Não vai ser mágica e não comete esse erro de fazer quando dá, porque talvez nunca dê e tu vai ficar o tempo todo queixosa e frustrada sobre o quanto tu não consegue produzir conteúdo para tua rede social. Não vai conseguir mesmo, assim, porque não tem um tempo para tu te dedicar para aquilo. Outra coisa que facilita muito, você precisa ter um banco de ideias. Para que quando você vai sentar lá para produzir o seu conteúdo, para fazer a postagem, gravar o vídeo, você ter da onde tirar a ideia, porque eu não ligo a câmera aqui e de repente a ideia surge do nada, assim. Não, eu decido antes sobre o que eu vou gravar e daí eu me organizo, eu me planejo. Planejamento, gente. A gente acha que produção de conteúdo não requer planejamento. Requer, até para a pessoa mais criativa do universo, que tem mais familiaridade do mundo com a câmera, vai precisar de um certo nível de planejamento, até para otimizar o tempo, sabe? Para ser mais estratégica. Então, tenha um banco de ideias, que pode ser no bloco de notas do seu celular, que pode ser no bloquinho que você usa, que você anota suas ideias, que pode ser nos cadernos que você tem de ideias. Eu tenho vários cadernos de ideias, então veja o que funciona para você e faça disso um recurso, assim, sabe? O bloco é um recurso, de novo, seja no celular, seja no físico, assim. Eu tenho das duas maneiras, eu sou bem analógica, mas às vezes eu tô com meu celular, tenho uma ideia no meio da rua, não tem caderno ali, e daí eu tenho um bloco de notas só sobre ideias e eu separo as ideias em categorias. Lá no meu curso eu também ensino isso. Mas você tem que ter um banco de ideias. Pronto, acabou. Tem que ter. Não depende só do seu cérebro, da sua mente para te lembrar da ideia. A ideia foge.
a ideia vai encontrar outra mente que lembre dela e que faça o parto dela. Trabalho com criatividade de uma maneira assim bem até mística, assim, sabe? A criatividade procura uma mente que esteja disposta a dar valor para ela, para essa ideia, e a fazer com que essa ideia nasça para o mundo. E se não for a tua mente, vai ser outra mente. A ideia vai voar para outra mente. Então, pega a ideia, valoriza ela, dá valor para ela, anota ela e faz ela nascer. E daí a ideia vai te amar. E cada vez mais você vai ter mais e mais ideias. É assim que eu trabalho sobre criatividade. Então, para recapitular, tá? Você não precisa postar todos os dias, mas você precisa ser mais estratégica, ter um planejamento mais estratégico, se comprometer com isso e quando for postar, postar com mais intenção. E a gente só posta com intenção se a gente tem clareza do que a gente quer oferecer, por que a gente está na rede, tá? E tem um porquê que pode ser romântico, mas eu não quero só essa resposta, porque eu quero passar conhecimento para todo mundo. Esse é o porquê romântico, é lindo, maravilhoso, mas tem que ser estratégico também. É porque você quer encher mais a sua agenda? É porque você quer vender os seus infoprodutos? É porque você quer fazer grupos terapêuticos lá na frente? Então tem que ter um porquê estratégico, tá? Tenha essa clareza de porquê e para quem, clareza de público, tá? Se você não tem ainda, você precisa começar a estudar sobre isso, a olhar para isso. Clareza de público é o que diferencia um bom conteúdo, né? Um conteúdo que chega nas pessoas certas de um conteúdo que não dá em nada, assim, tem 5 curtidas, 2 curtidas e não traz nenhum benefício para a pessoa que publicou ele, tá? Clareza de público é muito importante e clareza do nosso porquê. E lembre que o planejamento e a organização que vai te dar a liberdade, sabe, de conseguir circular nesses 2 mundos, entre ser psicóloga e ser criadora de conteúdo, que sim, é um braço aí que a gente precisa ter nos tempos de hoje. Mas essa organização e esse planejamento vão ser essenciais para que você circule bem, sabe? Para que a produção de conteúdo não seja apertada e mais uma pressão na sua vida, mas sim algo leve, algo divertido, algo que pode te ajudar até a estudar, sabe? Algo que pode te ajudar a te desenvolver em aspectos pessoais. Eu falo que a produção de conteúdo me ajudou tanto a desenvolver coisas que eu jamais desenvolveria se não fosse essa área da minha vida, tá? Então, assim, passe a se organizar mais, a planejar melhor as coisas, a olhar de maneira mais estratégica, sabe? Sem ficar só ali na lamúria, assim, na queixa. Não, vamos olhar para isso, vamos se organizar, vamos tirar um tempo para estudar sobre isso. Isso vai ter um impacto e vai te dar muito mais leveza nessa área da tua vida. E ó, agora eu quero ouvir de você, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, te trouxe algum insight ou te deixou com alguma dúvida, alguma pergunta surgiu a partir de tudo isso que eu tô falando, deixa nos comentários, porque é aquilo que eu sempre falo. O teu comentário pode ser o próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, resolvendo o teu problema, falando sobre a tua dúvida e te trazendo mais clareza sobre a tua rede social, o teu posicionamento digital. Pronto, meu povo, vídeo entregue. Espero que tenha um efeito positivo aí em ti e que tu te impulsione mais, assim, sabe? Vamos caminhar nesse aspecto, vamos sair um pouco da queixa, vamos fazer o que precisa ser feito, porque é só fazendo, de fato, caminhando, que a gente vai aprimorando essas habilidades, sabe? Que a gente vai melhorando. Um beijo e até a próxima!